Olá, minha amiga, meu amigo. Semana terminando e hora de ler para vocês o artigo que saiu nos jornais no meio da semana. Saiu em 38 jornais. E aí, no fim da semana, eu leio o artigo, mas faço comentários nas entrelinhas. Eu espero que você já esteja inscrita. Se ainda não, por favor, junte-se a nós. E ao final, não esqueça de deixar um gostei ou não gostei. Então, vamos aos comentários nas entrelinhas do artigo. Hoje eu vou ler direto num dos jornais que publica, o jornal aqui da capital do país, Correio Brasiliense. O editor, inclusive, destacou para o alto da página uma frase do artigo que diz: erros simples de avaliação cometidos por quem sempre teve a fama de intuitivo revelam um certo cansaço neste ano e meio de terceiro mandato. Vocês já perceberam que se refere a Lula. E o título é Lula e Biden. Eu noto uma semelhança entre os dois. Então, vamos à leitura. Desde que foi convencido a dar entrevistas todos os dias para ocupar lugar na mídia, o presidente Lula insiste em criticar a autonomia do Banco Central, e, em especial, seu presidente Roberto Campos Neto, indicado por Bolsonaro. Nesses últimos dias, chamou de cretinos os que registraram, cretinos os jornalistas, que registraram, mas à medida em que fala sobre contas públicas, juros e Banco Central, faz o dólar disparar. É muita coincidência, só dispara depois que o presidente Lula fala, dando entrevista em rádio de manhã. Nesses dias aí virou rotina. Contra a autonomia do Banco Central, Lula quer que o presidente seja indicado por ele. Aí o dólar bate em 5,70, como aconteceu na semana, encarecendo tudo. O dólar tem influência em tudo, a começar pelo combustível, preço do combustível. No entanto, Lula ressalva que tem que esperar com paciência o fim do mandato de Campos Neto, porque é lei do Congresso. Então eu pergunto, por que fala se vai esperar? Só se desgasta e afeta a economia. Seria masoquismo se fosse um autodesgaste proposital, mas também é sadismo, porque prejudica todo mundo. Prejudica a economia, prejudica as relações comerciais exteriores, econômicas, prejudica a Bolsa. No primeiro semestre deste ano, os estrangeiros retiraram mais de 40 bilhões da Bolsa. Isso supera o primeiro semestre de 2020, quando havia aquele pânico da Covid. Pânico, aliás, semeado pela mídia. Criminosamente. Não? Fechar tudo. Fique longe um do outro. Meu Deus. Bom. Faz declarações, no mínimo, estranhas, como a de que o MST não tira a terra de ninguém. Quem tira a terra do agricultor são os bancos. Para quem teve o apoio dos banqueiros, isso só faz perder apoio. Por que dizer isso? Para agradar uma plateia de MST? Disse que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do país. Depois disse que a agricultura familiar brasileira é a que mais produz alimentos no mundo. Aí eu fico pensando, né? Puxa, a Índia com 1,350 bilhões de habitantes, será que produz menos? Bom, erros simples de avaliação cometidos por quem sempre teve a fama de intuitivo revelam um certo cansaço neste ano e meio de terceiro mandato. Então, isso que foi pinçado do texto e posto
no destaque da matéria, no alto da página de política. Aí eu lembro, Lula chegou a imitar Bolsonaro na crítica ao Supremo. Ele disse, a Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Criticavam Bolsonaro porque ele criticava o Supremo, agora Lula também. Aliás, não é só com o presidente Bolsonaro que fica parecido, está parecido também com o Jânio Quadros. Na hora que ele falou que tem que tributar carnes chiques, eu lembrei do Jânio Quadros, que proibiu biquíni e rinha de galo. Aliás, estou registrando isso na revista Oeste dessa semana. O falar excessivo atribuído a Bolsonaro parece estar sendo superado por Lula, que reclama de mães que têm filhos demais, anuncia que não vai financiar arrozeiros gaúchos, que saíram de secas, de 3 anos de seca e depois caíram na enchente. Ele não vai financiar. Ele não entendeu. Eu só entendi essa história depois que o ministro da Agricultura falou em estimular o plantio de arroz em outros estados que não o Rio Grande do Sul. E até eu entendo por quê. O Brasil, 70% do arroz brasileiro vem do Rio Grande do Sul. Para não depender tanto dos arrozeiros gaúchos, que estão sujeitos ao encontro da massa polar, né, ali naquele paralelo, ali é o encontro da massa polar fria e com a umidade quente da Amazônia. E aí, ali é o pior clima. Né? Meu Deus, né? Terrível. E a agricultura é a primeira a sofrer. O agricultor está sempre olhando para o céu. Né? Talvez seja isso. Agora, eu não entendo por que tiraram os arrozeiros gaúchos lá de Roraima, que produziam 5% do arroz gaúcho na época, 2009, 320 mil toneladas. Esse país é doido. É um país masoquista. Um país que se odeia, só pode ser isso. Né? Foi o presidente da República, foi o Supremo, foi o IBAMA, foi o Ministério Público, foi a FUNAI, os indígenas de lá viviam em simbiose com os arrozeiros e estavam felizes. Depois acabaram na periferia de Boa Vista, capital de Roraima. Né? Meu Deus. Bom, ele não para de elogiar o MST, né? E o MST critica o presidente por frustrar as expectativas do Sem Terra. Nessa polêmica da droga, ele lavou as mãos, né? Parecia Pilatos. Eximiu-se de opinar, atribuindo a decisão à ciência. Esqueceu que as famílias esperam a ação social e sanitária do Estado para evitar, tratar, reprimir e pegar o traficante e diminuir a desgraça. Famílias que ficam rezando por ter nas suas cidades escolas cívico-militares, onde o traficante não chega, onde a droga não chega, onde a faca não entra na mochila dos alunos. Não. Até hoje o país lembra do presidente Itamar Franco, que afastou o ministro Henrique Argrives até que ele demonstrasse inocência de uma suspeita, pois um ministro precisa estar acima de qualquer suspeita. E o presidente Lula não considerou bom exemplo e mantém o ministro Juscelino Filho, mesmo indiciado por corrupção pela Polícia Federal. Ou seja, pega mal encarar um indiciamento por corrupção como algo com que se pode conviver. Quando perde no Congresso e derruma os seus vetos, o presidente Lula culpa as lideranças, os ministros, agora está culpando os jornalistas, né, os cretinos, e provavelmente seus marqueteiros, que dão... Olha, agora tem que dar muita entrevista na rádio. Não, agora tem que falar bem do agro, dizer que vão estimular a produção. Né? Agora tem que falar das contas públicas. Né? Meu Deus. Né? Enfim. No Rio Grande do Sul, cheio d'água,
discurso com falta de ações efetivas, né? Os prefeitos vieram para Brasília, falaram em 92 bilhões para o Rio Grande do Sul, o prefeito reclamando que não chegou 1% nas prefeituras. Em política externa não é diferente. Lula está perto de Maduro, de Cuba, de Ortega, do Irã, do Hamas, longe de Israel, com quem temos contratos na área bélica, na área de defesa, na área de tecnologia, da Argentina, com quem temos vizinhança e uma parceria gigantesca, terceira maior. No golpe da Bolívia, foi apressado e enganado pela fraude, que Evo Morales não engoliu. Nos Estados Unidos está cada vez mais palpável a volta de Trump e o Brasil poderá ficar só com os amigos de Lula, já meio distanciado de Boric, do Chile. Boric saiu daqui furioso, né, porque achou que Lula estava querendo empurrar goela abaixo dos presidentes em Brasília, o Maduro, né, ficou elogiando Maduro, o Boric não gostou. E o Boric é à esquerda. Ele não tem afinidade com os presidentes do Paraguai e do Uruguai, né? Milei no fim de semana em Balneário Camboriú, né, com Bolsonaro, e não com Lula em Assunção na segunda-feira, na reunião do Mercosul. Aí eu termino dizendo o seguinte: enfim, o presidente do Brasil caminha mais e fala mais que Biden, mas os resultados se parecem. De Brasília, Alexandre Garcia.